Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos meditando, tanto pela manhã como à noite, sobre algo que eu acho muito importante de nós percebermos e buscarmos: o discernimento espiritual. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você está ouvindo qual voz? Qual voz você tem ouvido? Muitas pessoas acham que estão ouvindo a voz de Deus, mas infelizmente não estão compreendendo a visão e o propósito de Deus para as suas próprias vidas. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler o verso 10 até o verso 16. É o mesmo texto pela manhã, mas não é a mesma mensagem, tá bom, queridos irmãos? Então, quem veio pela manhã pode falar, quem está acompanhando, não é a mesma mensagem. Nós vamos falar hoje de mais alguns aspectos sobre discernimento espiritual. Inclusive, recomendo que você leia, assista a pregação da parte da manhã, que essa da noite é um complemento da parte da manhã. Nós estudamos sobre discernimento espiritual através da perspectiva e da vida do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Agora à noite, nós temos um outro personagem pelo qual nós vamos falar sobre discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10, leamos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para que possamos meditar na palavra do Senhor. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Cada vez que a lemos, existem mais ensinamentos, existem mais compreensões que ainda não conseguimos compreender. Que nesta hora, Deus, o Teu Espírito nos conduza a compreender o Teu desejo, o Teu desígnio, a Tua vontade para o nosso bem viver. E assim possamos compreender o Teu real propósito. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Continuamos então na versão náutica. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre a bússola, né? Continuaremos então tentando enxergar as nossas vidas a partir dos olhos de Deus. Mas antes, nós precisamos compreender o mundo em que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é um mundo que está cada vez mais perdido. As pessoas exaltam cada vez mais coisas que são extremamente ruins. Eu assisti o testemunho da filha da Zizi Posse, que se converteu, fugiu o nome dela aqui agora. Como? Luísa Posse. E ela contou um testemunho interessante, que quando ela estava no mundo, e ela participava dos programas de televisão e de todas as coisas que ela estava fazendo. Pode colocar, Gisele, já estou na segunda. E que ela estava vivendo,
todos achavam que ela estava muito feliz. Mas ela diz que tudo aquilo era uma fantasia, porque ela ia para os programas, ela estava em depressão, usando drogas, usando bebidas, o casamento arruinado, e ela estava completamente perdida. A partir do momento que ela se aproximou de Cristo e começou a ir para a igreja, as pessoas começaram a falar que ela estava louca, que ela ficou enlouquecida, que tiveram feito alguma lavagem cerebral na cabeça dela. Mas ela falou que ela nunca tinha experimentado tanta alegria como ela estava experimentando naquele momento. Porque ela estava experimentando uma alegria que agora não precisava mais de substâncias, que ela estava sendo restaurada da depressão, que ela e a família estavam experimentando paz, porque dentro da família só havia conturbações. Porque antes, o que todos achavam que era uma coisa boa e natural era destruição para ela, para a família. E agora eles consideravam loucura. A palavra de Deus, no texto que nós lemos, está dizendo justamente isso. A conversão é uma mudança que se torna loucura para este mundo. Por isso que eu e você precisamos sempre ter direcionamento sobre o que Deus quer nos dar, sobre o que Deus quer nos ensinar. Muitas das coisas que nós ouvimos hoje em dia estão distorcendo a realidade para a qual o ser humano foi criado para viver. Essas distorções estão gerando cada vez mais uma geração de pessoas entristecidas, deprimidas e cada vez mais distantes do Senhor. Queridos, nesta noite nós temos o desafio de começarmos a compreender que nós precisamos ter discernimento espiritual. Somos bombardeados de todas as formas. O que é o discernimento espiritual? O discernimento espiritual não é inteligência humana, experiência de vida ou intuição, ou insights. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo para compreender a vontade de Deus e identificar o erro e caminhar na verdade. O professor Shedd fala que o cristão maduro não vive guiado por emoções ou circunstâncias, mas pela palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu lhe perguntei nesta noite, você está ouvindo qual voz para seguir os teus caminhos? Quem está orientando os teus caminhos? Quem está orientando as tuas decisões? O texto que nós lemos nesta noite na abertura, nos diz que nós precisamos amadurecer, que nós não podemos ficar simplesmente lendo a Bíblia para ter apenas um anestésico, como muitas pessoas fazem, a sair e ir para o bar e encher a cara de bebidas, para anestesiar a alma aflita. Tem pessoas que lidam com a Bíblia nesse mesmo mecanismo, o mecanismo de um alívio momentâneo e passageiro. A Bíblia é mais do que isso. A Bíblia, ela é uma bússola. A Bíblia, ela é a voz de Deus para as nossas vidas, amém? Ela é a voz de Deus. O Senhor Jesus afirmou isso em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Querido irmão, você precisa treinar os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Só é possível ter discernimento espiritual se você tem intimidade com Deus, se você escuta a Deus pela palavra dEle, se você escuta a Deus pelo discernimento dEle. Às vezes a sua agenda da sua vida contempla diversas áreas da sua vida, mas não contempla o seu relacionamento com Deus. A pergunta, então, fundamental nesta noite é: você reserva um tempo no seu dia para buscar a direção de Deus, para ouvir a direção de Deus para a sua vida?
Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, existem diversas demandas para as nossas vidas, existem diversas situações para as nossas vidas, que nós precisamos de orientação todos os dias e todos os momentos em nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, o mapa para te orientar é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Vamos falar juntos? Lâmpada. Então, querido irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz pelo período da manhã. Você conhece os 10 mandamentos? A sua vida se orienta pelos 10 mandamentos? Você conhece as bem-aventuranças? Você segue a sua vida pelas bem-aventuranças? Você não precisa se manifestar se você não consegue falar o decálogo, mas dependendo do tempo que você tem de vida cristã, isso deveria ser uma facilidade para você. Isso deveria ser o norte para a sua vida. Quando as minhas filhas estavam na fase de pré-alfabetização, eu fiz ela escrever nos cadernos delas o decálogo. Quando elas foram estudar na escola adventista, elas foram bombardeadas pela doutrina deles. Eu fiz elas lerem os textos de Paulo aos Gálatas, Romanos, e que elas chegassem à conclusão, e que elas lessem os 3 episódios em que Cristo Jesus foi atacado por causa do sábado. E elas leram e tiraram a conclusão delas. E elas viraram, a conclusão delas foi uma conclusão bem simples. Pai, eles não leem a Bíblia. Agora, na escola católica, a mesma situação. Elas falaram para mim, pai, eles não leem a Bíblia. Mas sabe o que é triste? Que, infelizmente, elas foram num retiro e elas perceberam que as pessoas que estavam naquele retiro não conheciam a palavra de Deus também. Como viveremos o cristianismo de uma maneira poderosa neste mundo, se não conhecemos e não norteamos nossas decisões pela palavra de Deus? Poderemos ser levados por qualquer tipo de opinião, poderemos ser levados por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de orientação. Meu irmão e minha irmã, é importante que eu e você façamos um diagnóstico de como nós estamos vivendo. Se nós estamos sendo conduzidos pela cultura do nosso tempo, então nós somos conduzidos pelas nossas emoções, pelas circunstâncias da vida, então nós somos igual folha de bananeira no vento, vai para um lado e vai para o outro. Se nossa fonte de decisões é baseado então nas tendências, no algoritmo das redes sociais, que isso agora é uma estratégia. Muitos estão se tornando papagaios de redes sociais, inclusive pregadores. E isso é perigoso. Querido irmão e querida irmã, nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus, exclusivamente por ela. Quando você se guia pela cultura, o seu foco é no imediato, é no conforto pessoal. Agora, quando você tem a sua bússola espiritual, você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você começa a ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. O testemunho dessa irmã, ela continua e ela fala que ela, quando começou a ler a Bíblia, ela começou a ler e a palavra de Deus começava a falar para ela, e ela teve uma sede, e ela começou a ler a Bíblia, e ler a Bíblia, e ler a Bíblia, e em 6 meses ela leu a Bíblia toda, e ela virou e falou, e ela começava a estudar mais, querer mais, conhecer mais a palavra de Deus.
Querido irmão, você tem tido fome de quê, meu irmão? Qual tem sido a fome, a tua fome espiritual? Qual tem sido a tua fome do teu dia a dia? Hoje nós estamos, infelizmente, contaminados por essa época materialista, dessa época de ganância, dessa época de orgulho e de vaidade, e muitas vezes nosso coração está repleto de vontades apenas terrenas, de desejos apenas do conforto, do prazer momentâneo, e nada da eternidade, e nada do reino de Deus, e nada da santidade do Senhor para as nossas vidas e para os nossos lares. O problema é que falta a palavra de Deus, e o que destrói as casas e as famílias é justamente isso. Querido irmão, tome um antídoto para a sua vida, e o antídoto está na palavra de Deus. Guie-se por ela, oriente-se por ela. O seu norte é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ora, o ser humano natural não aceita as coisas do Espírito, porém o que é espiritual julga todas as coisas. Sem o Espírito Santo podemos conhecer muita teologia e tomar muitas decisões erradas mesmo assim. O Espírito Santo revela intenções ocultas em relacionamentos. O Espírito Santo revela as motivações do coração. O Espírito Santo revela os perigos invisíveis dos locais, dos relacionamentos, do que as pessoas dizem e falam. As oportunidades preparadas de Deus às vezes fogem de nós porque nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, não negligencie a sua vida com Deus. Não negligencie o seu relacionamento com Deus. Se nós estamos em busca de maturidade espiritual, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a voz do pastor. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo fale conosco. E nós precisamos ser guiados pela palavra. Discernimento espiritual, portanto, é maturidade. É a maturidade espiritual. É não ser mais levado de um lado para o outro. É você ouvir determinadas coisas e você dizer e se posicionar. Isso não vem de Deus, isso não provém de Deus. Você tem esse discernimento espiritual, meu irmão e minha irmã? Se você não tem tido esse discernimento espiritual, hoje é uma oportunidade para você crescer e começar a desenvolver o seu discernimento espiritual. É mister que nós, como igreja, aprendamos a discernir e saibamos como tomar as melhores decisões para as nossas vidas e para as nossas famílias. Então, para isso, queridos irmãos, observe esse funil para as suas decisões. Primeiramente, o cristão, ele ora antes de decidir qualquer coisa, ele busca a presença de Deus. Essa é a primeira peneira que você tem que passar na sua vida. Sobre tudo o que você vai fazer, ore diante do Senhor. Busque a Deus e Deus vai te dar uma direção. Segunda peneira, saiba esperar a direção de Deus. Saiba ouvir a direção clara do Senhor. Querido irmão e querida irmã, quem anda com o Senhor não tem dúvidas no coração. Não tem dúvidas. Existe alguma dúvida em alguma decisão que você tomou, essa decisão não provém de Deus. Simples assim. Não, pastor, mas não, é simples assim, meu irmão. É muito simples. O Espírito Santo, segundo a palavra de Deus que nós acabamos de ler, traz revelação, entendimento. Deus não está, Ele tirou das trevas para a luz. Amém? Amém? Então, levanta a sua mão ao céu e diz assim comigo: eu não vivo mais nas trevas, eu vivo na luz. Quem vive na luz tem discernimento. Dá para você entender isso? Então, primeiro, ora. Segundo, pega a direção de Deus. Terceiro, olha a palavra. Querido irmão, tudo que for te levar a contrariar a palavra de Deus, abandone. Amém? Amém? Abandone. Abandone. Largue hoje mesmo. Nem olhe para trás. E o resultado ia ser prejuízo.
Prejuízo. Ia ser prejuízo financeiro, emocional, todos os tipos de prejuízo que você pode imaginar. Uma quarta peneira que muitos cristãos têm negligenciado. Busque conselhos com homens espirituais. Pessoas que têm discernimento espiritual. Discernimento espiritual não se aprende sozinho. Não se aprende sozinho. Você precisa ter mentores espirituais. Agora, mentor espiritual, porque agora tem uma lenga-lenga nesse negócio de igreja, porque agora você tem que ter o pai espiritual. Gente, você tem um pai que é o pai de todos, amém, irmãos? É o meu pai, é o seu pai, amém? Agora está uma lenga-lenga, o papai espiritual. Gente, foge desse tipo de coisa. Deus te colocou no pai terreno, amém? Honra o teu pai até o último dia da vida dele. Ele não foi um bom pai, lamento, mas você ainda o teve. Eu perdi o meu com 11. Então é melhor você honrar o teu pai enquanto ele tiver vida. Amém? Amém, irmãos? Qualquer outro problema de paternidade, a palavra-chave é perdão. Fala comigo, perdão. Não, fala com fé, perdão. Porque não existe homem perfeito. Então teu pai não é perfeito. O único perfeito é Deus e Jesus Cristo. Amém? Amém? Então honra o teu pai, porque é 10 mandamentos. Honra o teu pai. Até o final da tua vida, honra o teu pai. Perdoe o teu pai. Ele não tem entendimento, não tem discernimento. Então você tem que orar por ele. Amém? Mas Deus tem mentores, tem bons livros, tem homens de Deus, pessoas que ensinam a palavra de Deus de maneira séria, sensata. Mas, irmãos, está virando uma lenga-lenga dentro das igrejas. Um negócio de papai espiritual, esse negócio. Gente, isso é coisa de gente com baixa estima. Gente que não se curou e não se tratou no Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo é poder. Fala comigo, o Espírito Santo é poder. É poder. Irmãos, se tem coisa que você tem que corrigir na tua vida, corrija. Se tem coisa que você tem que abandonar, abandone. Amém? É melhor você aprender assim do que você ficar preso nessas ladainhas de coisas que as pessoas estão dizendo para você hoje em dia. Mas o meu paizinho espiritual, um dia desse, um baita marmanjão me falou um negócio desse. Eu olhei para ele, falei, você não tem vergonha na tua cara? Aprenda a ser homem, rapaz. Então eu vou no Legendários. Por favor, não faça isso. Vai aprender a ser homem, igual Elias. Entra lá no teu quarto, pega a tua Bíblia, ora. Faz igual Jesus. 40 dias de jejum e oração, amém? Amém, irmão? Quero ver isso. Subir no monte é fácil, irmão. Subir no monte é fácil. Tranquilo. Agora faz 40 dias de jejum e oração. Você e Deus. É isso que você precisa na tua vida, na tua casa. É isso que você precisa na tua história. Você e Deus. Pastor, eu preciso aprender esse segredo, irmão. Isso é questão de vontade. Isso é questão de decisão. O que eu posso te ensinar nessa altura da minha vida, com os meus 53 anos, num homem que perdeu o pai cedo, de um homem que teve que começar a trabalhar cedo para sustentar, foi criado por uma viúva, que viveu ao lado dessa viúva, que ajuda essa viúva todos os dias, que decidiu se casar com uma mulher, que decidiu honrar, prover, cuidar dessa esposa, e ficar ao lado dela em todas as necessidades dela. Tem homem que não tem coragem de ser homem dentro de casa. E tem que ter coragem. Cuidar do casamento, cuidar da família, cuidar dos filhos. Amém, irmãos? Amém? Aí precisa de discernimento espiritual para isso? Não, meu filho. Honra a tua esposa. Venerável seja o casamento sem mácula. Amém, irmãos? Então, honrado, seu casamento tem que ser honrado, amém? Honrado, fala comigo, honrado. O que está faltando nesse mundo é isso, honra, princípio da honra.
Mas por que está se perdendo o princípio da honra? Porque não se ensina dentro de casa. Porque não ensina os 10 mandamentos. Olha lá, volto de novo nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, está lá. Como que ensina a filha a guardar os 10 mandamentos? Irmãos, eu sempre fui um muito bom aluno. Já contei essa história para os irmãos, que eu sempre fiz recuperação, sempre gostei de estudar muito. E eu sempre aprendi uma coisa, principalmente lá no ensino fundamental, porque eu fui ensinado na maneira bem antiga, né? B com A, Bá. Então era assim. E a gente tinha que fazer cópia, né? Copiar 100 vezes a palavra para decorar, não era assim? Então o melhor caminho para você ensinar o seu filho a guardar o decálogo é fazer ele escrever 100 vezes o decálogo. Amém? Ninguém falou amém. Vocês ficaram com medo, né? Ô pastor, mas a educação tem que ser positiva. Positiva mesmo. Positiva e impositiva, que quando está dentro da sua casa é impositiva. É você que cuida deles. Depois que sai, você não tem mais chance. E quando está pequeno, é de pequeno que você ensina. Brincar. Eu ensinei minhas filhas assim, brincando. Elas aprenderam, guardaram. Irmãos, eu perguntei para elas se elas queriam ir no acampamento do Palavra da Vida ou se elas queriam ir no Jesus Transforma. Elas falaram, não pai, acampamento não, a gente quer ir no Jesus Transforma. Minha filha hoje ligou para mim, 7 horas da manhã, e isso é raro, 7 horas da manhã me ligar. Ligou para mim, ela falou, liga o vídeo, de câmera ainda. Eu falei, olha, está raro, esse negócio está ficando bom. Ela virou e falou assim, pai, a gente foi visitar ontem uma senhorinha, e a gente entrou na casa dela, e ela chorou, e eu chorei, e a gente orou, e ela, pai, ela estava tão triste quando a gente chegou, e quando a gente saiu, ela estava tão feliz, e eu mais feliz ainda, pai, porque eu nunca vi alguém ficar tão feliz de receber Jesus Cristo no coração, pai. Dá um glória a Deus, meus irmãos. Dá uma salva de palmas a Cristo Jesus. E tem gente que está querendo o quê nessa vida? Você acha que isso vai produzir mais alegria no coração da minha filha, das minhas filhas? É isso que eu quero para elas mesmo, é isso que eu quero para os irmãos, que vocês tenham a alegria do Espírito Santo, amém? E a alegria do Espírito Santo é uma só, é quando uma alma se converte aos pés do Senhor Jesus Cristo. Oh, queridos irmãos, nosso desafio é compreender que nós precisamos seguir a direção de Deus. Coloca a mão no teu coração agora e diz assim, Senhor Jesus, eu quero seguir a tua direção. Que essa seja a verdadeira tua vontade. Discernimento espiritual é escudo, queridos, é a proteção. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, pelo contrário, provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Discernimento espiritual é imunológico. A melhor vacina para a tua vida espiritual é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer você evitar sofrimentos na sua casa, na sua família. É a palavra de Deus que vai fazer você refutar heresias, falsas teologias. É a palavra de Deus que vai te guiar e vai te proteger. Observe então um teste diário para mim e para você. Isso glorifica a Deus? Isso que você está pensando, isso que você quer fazer, isso glorifica a Deus? Isso está de acordo com as Escrituras? Isso produz santidade, produz edificação, isso aproxima mais de Deus. Qual vai ser o resultado disso? Será a glória de Deus ou será a glória humana? Meus irmãos, vamos aprender nesta noite, através da vida deste homem. Este homem, George Miller, ele viveu de 1805 a 1898. Após a sua conversão, decidiu jamais depender de pedidos públicos de dinheiro. Buscava direção apenas em oração, confiando que Deus supriria cada necessidade. Ele sabia quando agir, quando esperar e quando confiar silenciosamente no Senhor. Durante esse período da peste negra, período de morte,
ele saiu às ruas e foi pegar as crianças que foram abandonadas pelos pais em pleno inverno. Pegava as crianças e levava para a sua casa. Sua esposa perguntava: como nós vamos alimentar se nós não temos pão nem para nós? Estima-se que ele tenha sustentado mais de 10.000 órfãos e milhares de crianças que foram alcançadas através das escolas que ele abriu. Ele buscou o discernimento espiritual. Ele é um homem que se revestiu do discernimento espiritual. Perguntaram para ele: da onde vinha toda a fé e tudo aquilo que ele estava vivendo? Os biógrafos dizem que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Ele lia a Bíblia todos os dias. Ele tinha uma postura para ler a Bíblia. Ele lia a Bíblia de joelhos. George Miller, dezenas de milhares de pessoas de respostas de oração. Uma de suas orações, pode passar, Gisele. Uma de suas orações, a sua esposa falou que não tinha mais o que comer. Ele disse: vamos pôr a mesa. Crianças, ponham a mesa. 25 crianças. A esposa não tinha o que servir, nem tinha feito comida. Ele sentou, deram-se as mãos, ele orou e agradeceu o alimento que Deus estava dando. Na hora que ele termina a oração, batem à porta de George Miller. Entra um dono de um supermercado e fala que Deus havia colocado no coração dele de que ele tinha que levar o alimento para a casa de George Miller. Mas o alimento não estava cozido. Levou o alimento para que ele pudesse se alimentar. E eles foram descarregando. Veio um dono de um restaurante e falou: hoje sobrou muito alimento. Eu vim doar esse alimento, o Senhor aceita? A comida veio do melhor restaurante da sua cidade. Às vezes, querido irmão, você está gastando a sua vida, as suas energias, você está empenhado com tantas coisas na sua vida, e você só está patinando na sua vida, porque você está buscando viver pela bússola da terra, e não pela bússola do céu. Você gasta tempo com tantas coisas na sua vida, mas você não tem gastado tempo com a palavra de Deus e com o Senhor, o nosso Deus. Eu queria te propor que nessa semana você iniciasse um programa de maturidade espiritual na sua vida. E a primeira atitude é que você ore a Deus todos os dias, pedindo direção de Deus, para você ter mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Você não está vivendo os seus dias apenas para a sua vida, para a sua família e para o seu bem-estar. Você existe sobre esta face da terra com um bom propósito do nosso Deus, de ser um instrumento dele para todos que estão ao seu redor. Eu não sei se nessa noite Deus vai levantar alguém, igual levantou lá em Caldas Novas, e vai encampar o Lar Batista de Crianças aqui em Goiânia e na Grande Goiânia. Mas essa é uma oração do meu coração. Talvez hoje Deus esteja levantando você para ser um homem da sua casa, a mulher da sua casa, o homem espiritual, a mulher espiritual, o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo. Mas entenda que existe um preço a ser pago, e o preço não é um sacrifício, é a leitura da sua palavra,
da Bíblia. Que você tenha essa mesma determinação como você tem todos os dias ao acordar, escovar os seus dentes, fazer a sua higiene, tomar o seu café, fazer as suas refeições, cuidar da sua vida e da sua saúde, que você possa ter mais preocupação e buscar diante de Deus, você viver todos os dias buscando a vontade de Deus. Só assim você vai saber filtrar as suas escolhas. Só assim, pode passar, Gisele. Só assim você vai saber como tomar a sua decisão mais correta da sua vida. Não fique achando que eu, como pastor, posso ser um paizão para você. Não tenho essa pretensão, nem quero, nem estimulo ninguém a isso. Porque é uma coisa que eu aprendi, queridos irmãos, na palavra de Deus. Ele tem uma parábola incrível. É a parábola em que Deus deu os talentos. Deus deu o talento de 100 para um, de 10 para outro, e o talento de um para outro. E aquele rei foi embora. Depois ele voltou. O que tinha 100 talentos, granjeou mais 100. O que tinha 10, granjeou mais 10. Mas o que tinha um, enterrou o talento, achando que poderia apresentar uma boa desculpa ao rei. E não há uma boa desculpa ao rei. Não há, irmão. Não há uma boa desculpa a Deus. A partir desta noite, eu e você somos indesculpáveis. Nós precisamos buscar discernimento espiritual, nós precisamos viver com sabedoria espiritual, nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus, nós precisamos viver os nossos dias guiados e orientados pela palavra de Deus. Nós, como igreja, como comunidade batista do Bueno, nós somos a igreja que ama a palavra de Deus e que se orienta pela palavra de Deus. Nós não estamos aqui para ser conduzidos por um grupo, por um clube social. Não, se é esse o teu propósito, está no lugar errado, porque o propósito aqui é crescer e aprendermos que Deus tem nos dado talentos e que os nossos talentos vão ser usados e aplicados para o reino de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer com que vidas e mais vidas conheçam a Jesus Cristo. Não enterre o seu talento, não enterre a sua vida, mas tenha dedicação com tudo que Deus tem lhe dado. Saia dessa esfera de miséria espiritual, da teologia da prosperidade e da confissão positiva, que fica nesse negócio, querer barganhar alguma coisa com Deus, e fica nesse negócio, me dá. Deus já te deu tudo. Deus te deu a maior bênção. A maior bênção é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Perdoou os nossos pecados, tirou toda a nossa culpa, nos limpou, nos deu uma nova vida, uma nova direção. Você quer outra bênção? Não tem bênção maior do que essa, do que conhecer Cristo Jesus. E assim como a irmã, que antes era uma grande prodígio na música popular, ela entendeu que tudo aquilo que às vezes você está buscando, às vezes você está buscando os louros deste mundo, a fama deste mundo, o dinheiro deste mundo, e ela aprendeu que aquilo ali não tinha alegria nenhuma, que a verdadeira alegria era uma só: Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus na vida dela. E aquilo ali produziu alegria para ela, para a família dela, e tem transformado a vida dela, e agora ela está transformando outras vidas para Cristo Jesus. E é tão interessante que ela posta os testemunhos e vem uma enxovalhada de pessoas criticando ela, mas ela está continuando firme, e eu oro para que ela fique firme cada dia mais, como eu oro para que você fique firme, que você entenda: só há um caminho que produz felicidade para a alma humana, só há um caminho que nos leva ao verdadeiro entendimento desta vida, e este caminho é Jesus Cristo. Que essa noite você e eu possamos viver com discernimento espiritual.
Olha o que George Miller falou. O começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Vamos falar juntos? O começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Vamos ficar em pé para falarmos com mais fé agora. O começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Que Deus te dê uma semana na presença santa dEle. Que você viva com discernimento espiritual. Que você pare de ficar sendo conduzido por pessoas, por realidades que te afastam de Deus. E que você busque viver pela palavra santa do nosso Deus. Que você comece a viver verdadeiramente para o Senhor. Que você tenha uma alegria indescritível ao ler a palavra do Senhor. Que você experimente de fato a cura das tuas ansiedades. Que você comece a viver uma vida cada dia mais na presença do Senhor. E que isso te torne cada vez mais uma pessoa plena, plena de Deus, plena de Cristo Jesus. Porque como cantamos nessa noite, castelo forte é o nosso Deus. E Ele é quem nos guarda e nos protege e nos guiará todos os dias. Que Deus nos dê discernimento espiritual. Amém. Senhor, eu rogo a Deus que o Senhor, ó Pai, nos guie, que o Senhor nos leve a viver a Tua palavra em nossas vidas, em nossas famílias. Pai, que nesta noite, ó Deus, cada coração aqui enterre toda procrastinação, toda preguiça espiritual, tudo isso caia por terra, e que, ó Deus, nós tenhamos cada dia mais prazer e desejo de buscar ao Senhor, de ter discernimento do Senhor, de aprendermos a ouvir o Teu Espírito, de, ó Deus, compreendermos mais a Tua palavra. Ó Deus, venha abençoar cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, que o Senhor, ó Deus, erga aqui um povo que ame a Tua palavra, um povo que vive na Tua presença, um povo que Te busca, um povo que Te ame, um povo que tenha ao Senhor e o Teu reino como prioridade, e que caia por terra todas as desculpas, todas as procrastinações, e caia por terra, ó Deus, todas essas justificativas, ó Deus, que tentam nos impedir de conhecer mais o Senhor, mas que nós tenhamos alegria e esmero e dedicação em conhecer a Tua palavra e viver pela Tua palavra todos os dias de nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diz amém, queridos. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.